consegue, muitas vezes, perceber as especificidades das áreas. Eu considero que nos últimos tempos, nos últimos anos, isso vem se modificando, né? No sentido de que já há uma percepção de que os nossos trabalhos têm particularidades, os nossos trabalhos têm questões que não são importantes no sentido do mesmo ponto do profissional da área da saúde, né? Por exemplo, um projeto que vai ser submetido e que está envolvido com o hospital universitário, ele tem muito mais especificidades em termos éticos do que o nosso que vai pesquisar, por exemplo, a voz dos alunos numa escola, certo? Então, acho que já há um movimento aí. Mas ainda assim, né, a questão ética e no que diz respeito ao envolvimento de seres humanos nos processos de pesquisa, é o ponto crucial no momento da avaliação, certo? E muito pensando em questões de como nós, pesquisadores, enxergamos esse participante, esse sujeito de pesquisa. Então, essas questões são questões que precisam ser muito bem costuradas por nós no momento da produção dos nossos projetos. Qual é a nossa primeira alternativa? Não vamos submeter o projeto ao comitê de ética, porque dá muito trabalho, porque demora muito, é algo que não podemos mais pensar, né? Há consequências de não fazer essa submissão, desde não conseguir publicar, né, em alguns periódicos que exigem o registro, né, exigem o número lá de submissão e de aprovação. Não nos dá o respaldo de que a nossa pesquisa está vinculada, né, e apoiada pela nossa instituição. E acho que o mais grave, né, é a falta de credibilidade da nossa pesquisa. Então, assim, é um movimento necessário, né? Já que nós temos esse comitê, nós temos essa regulamentação, que, ok, é lá do Conselho Nacional de Saúde, mas ela envolve todas as áreas das ciências, né? Desde as ciências naturais e exatas até as ciências humanas, passando por todas as áreas. Então, acho que desses 3 pontos aqui, o mais importante é nós pensarmos na credibilidade daquilo que nós estamos propondo, né? E pensarmos que é importante a gente ter um projeto registrado junto ao comitê de ética e aprovado por esse comitê. E aí, se a gente pensa na aprovação, a gente precisa pensar... travou para vocês? Não, tranquilo. Para mim, pelo menos. Para mim tá preta a tela. Tá tudo bem? Sim. Tá bem. Então, para isso, a gente precisa pensar, para essa submissão, a gente precisa pensar em termos de organização, né? Então, vamos pensar no seguinte: eu tenho um projeto e eu estou desenvolvendo o meu projeto, eu preciso começar a coleta de dados em dezembro, né? Eu preciso organizar todo o meu projeto para submissão antes da coleta de dados. E aí, para isso, a dica é: acompanhem a página do Comitê de Ética sempre, porque no início do ano, em janeiro, final de dezembro, mais ou menos, já se coloca lá a disponibilidade de todas as reuniões do ano. Então, vejam só, eu olhei agora, né, na semana passada, agosto já é amanhã, né? Então não tem mais como submeter para o projeto passar nessa reunião. Ele sempre tem que ser submetido até 8 dias antes da reunião, para que haja tempo do processo tramitar, para que haja uma conferência interna, e aí ele vai para a reunião. Então, agora, quem precisa com urgência tem que tentar submeter até 14 para a reunião de 14 de setembro, então pensar em submeter na primeira semana ali de setembro, né? É sempre, por enquanto, é sempre na segunda terça de cada mês. Então, aí a gente tem os meses que nos restam neste ano, né? Agosto já nem contamos mais, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essas datas não se alteram. O que é posto lá no começo de cada ano é o que se mantém até o final, né? Não há alteração nas datas, então a gente tem como sim se organizar.
E aí, quais são os movimentos anteriores, né, à submissão desse projeto? Precisamos realizar o cadastro na plataforma Brasil, com todos os nossos documentos, aí tem uma tela. Para quem ainda não tem esse cadastro, sugiro que façam, né, porque não é um cadastro difícil, mas ele eu costumo dizer que é chatinho. São muitos dados, tem muitas questões para inserir, tem documentos para vincular. Então, façam e deixem prontos, né? Para o momento que vocês precisarem, já está posto lá. Quem faz a submissão é sempre o orientador, né? Então, aqui nesta tela, vocês têm quem é o pesquisador, quem vai fazer essa submissão é o orientador, mas ele precisa vincular vocês à proposta de pesquisa, certo? E aí, as orientações que norteiam essa submissão, né? Na própria plataforma Brasil, nós temos uma série de guias que podem nos auxiliar nesse movimento, tem tutoriais. Na própria página do Comitê de Ética também a gente tem uma série de documentos vinculados ali, né? E é como eu disse no começo, são materiais que nós precisamos ler, né? Tem checklist, mas a gente precisa ler com atenção. Nós temos, e aí eu falo por mim, né? A gente tem o hábito de passar os olhos, às vezes, né? Isso aqui é barbada, eu sei fazer. E aí, nessa é barbada, eu sei fazer, a gente acaba passando por alguma etapa e, às vezes, submete o projeto com alguma falha. Então, assim, quem precisa submeter os seus projetos ao Comitê de Ética, o primeiro movimento é: vá para a página do Comitê de Ética da universidade e leia tudo que está posto lá. Depois, vá fazer o seu cadastro na Plataforma Brasil e se ambiente com aquele sistema de Plataforma Brasil. E aí, com o cadastro ativo, a gente precisa ter toda essa documentação que está listada aí, pronta, bonitinha, né? Sem erros, sem incoerências com o que está posto no documento projeto, porque a gente repete vários termos em termos de documentos, né? Vários arquivos a gente insere na plataforma e muitos desses arquivos repetem o que está posto no nosso projeto. Então, nós precisamos que o documento projeto, ele dialogue com os documentos que nós vamos inserir na plataforma. Eu vou dar um exemplo muito básico, assim, que sempre me vem à mente quando eu falo nos erros no momento da submissão. Cronograma. A gente atualiza o cronograma para submeter na plataforma o arquivo e não mexe no cronograma do projeto. Então, eu tenho 2 cronogramas que não conversam. Esse projeto não vai adiante. Ele vai ser submetido, ele vai ser aprovado lá para tramitar, ele chega na reunião, e aí, quando a pessoa, né, o membro do comitê vai fazer a avaliação, ele vai ver qual é o cronograma que vale, o que está anexado ou o que está no corpo do projeto. Então, cuidem essa documentação. Todos os documentos precisam ser coerentes entre si. E são vários documentos, né? Então, o que a gente precisa? Folha de rosto, que é gerada pela plataforma, que precisa a assinatura do pesquisador e da chefia imediata, com carimbo e identificação. Nesse momento de rede, o carimbo foi, digamos, não suprimido, mas está flexibilizado, né? Até onde eu sei, pelas submissões feitas por nós, assim, por colegas próximos. Mas em tempos de atividades presenciais, a gente precisa o carimbo de quem está assinando. Comprovante de início do trâmite no gabinete de projetos, ou seja, então, o projeto de vocês precisa estar registrado no gabinete de projetos, e isso quem faz é o orientador, né? E aí a gente precisa, como orientador, gerar um relatório para que esse documento possa ser anexado à Plataforma Brasil.
acho que não temos ninguém aqui, pelo menos não que eu lembre, né, que vá trabalhar no USM, ou temos. Se temos, os projetos passam primeiro pelo comitê do USM, né? Nós já tivemos uma aluna, a Aline, foi me orientando, era orientanda da Thaís, e eu co-orientei o trabalho, e ele passou primeiro pelo comitê do USM, depois pelo comitê da Universidade de Maior, né? Então, são 2 movimentos. A autorização institucional, a autorização da UFSM, se for o caso, se a gente for trabalhar com pessoas da nossa instituição, e aí os termos, né, de confidencialidade, de consentimento livre e esclarecido, e o termo de assentimento, se a gente envolve, isso acontece muito conosco na área da educação, quando a gente trabalha com alunos, né, alunos que são menores de idade, a gente precisa do assentimento dos pais, né? Então, vejam que são uma série de documentos que demandam tempo e organização, porque, às vezes, para eu conseguir o termo de assentimento de 3, 4 famílias, isso pode demorar um mês, né? Então, o projeto que é submetido ao CEP, o que será submetido ao CEP, ele precisa de uma organização prévia do pesquisador. E todas essas orientações que estão aqui, elas vêm da página do nosso comitê institucional. E para tudo tem modelo, né? Se a gente clicar aí, a gente vai abrir um e-mail de autorização, um modelo de autorização institucional, um termo de confidencialidade. Eu não vou abrir aqui para a gente não se estender muito, mas são termos que a gente só precisa preencher, bem tranquilo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem? Uma questão importante é conferir sempre os documentos, né? Há o checklist lá, e eu preciso olhar para esse checklist e fazer essa conferência. Eu sou bem tranquilo, eu sei que está tudo bem, está tudo certo. Gente, confiram, né? Se faltar um documento anexado, ele volta e não participa da reunião do mês, e a gente tem que iniciar a corrigir e fazer todo o processo de novo. Então, não deixem pendências, né? Para que não dê mais trabalho. É trabalhoso? É. Mas se a gente fizer tudo direitinho na primeira versão, a chance da gente não ter que fazer o retrabalho é muito maior, né? Não deixem os projetos em situação pendente. Esse ponto que está aqui e que eu chamo de orientação geral, eu acho que na nossa área, na nossa linha de pesquisa, ou nas nossas linhas de pesquisa, é o ponto nevrálgico. Por quê? A gente tende a imaginar que as nossas pesquisas não causam riscos nem desconfortos, né? E ok, se a gente pensar no que a gente considera como risco e desconforto, em tese, talvez até nem gere. Mas há uma prerrogativa de uma resolução, a 446 de 2012, que diz que toda pesquisa que envolve ser humano, seja por meio de um questionário, de uma entrevista, mas que ele está exposto de alguma forma, ele está vulnerável. E essa vulnerabilidade, né, causada pelo olhar do pesquisador para esse outro sujeito, ela traz algum desconforto e algum risco. Então, muitos projetos colocam assim, a pesquisa não aponta, ou não representa, ou não traz, ou não trará nenhum risco, mas poderão ocorrer desconfortos. Gente, se há desconforto, há um risco, né? E esse é um indício de que o projeto vai ser travado. E aí vai voltar para a gente descrever qual é o desconforto que pode causar, né? A gente precisa prever isso, né? Mas o meu questionário, mas a minha entrevista, ela não vai mexer com nada que o sujeito possa. Eu não sei. Eu não sei o que o outro vai sentir quando responder o meu questionário. Talvez eu faça ele pensar na prática de trabalho dele e isso o incomode de alguma forma e gere algum desconforto. Então, eu preciso descrever isso, ainda que sejam riscos e desconfortos mínimos,
certo? E aí, quando eu digo isso, eu preciso dizer quais são as providências serão tomadas em caso de riscos ou de desconfortos, né? Aí a gente pode dizer que, bom, ele pode deixar a pesquisa a qualquer momento, eu posso tentar oferecer dentro da minha instituição o serviço lá de acolhimento, dependendo do que eu estou pesquisando, né? Mas é sempre importante seguir essa resolução aqui. Uma outra questão que, como a gente diz, né, pega sempre, o termo de confidencialidade, né, ele deve ser anexado à Plataforma Brasil com a assinatura do responsável pelo projeto. E deve, obrigatoriamente, né, estar lá quem vai guardar essas informações assim que essas informações forem coletadas. Então, tá aí, eu posso colocar que é o meu departamento, eu posso colocar que é o PPGT, enfim, eu preciso dizer quem é responsável por esses dados, certo? Eu só assino, mas não digo quem é o responsável. Ele é responsável pelo projeto, mas aonde esses documentos serão armazenados? Isso aqui para a gente soa um pouco estranho, né? Nesse momento em que todas as informações da gente estão na nuvem, né? Mas, enfim, é uma questão ainda exigida. Tá? Então, precisa cumprir. Se não tiver posto, provavelmente esse projeto volte para a correção. E aí, agora vamos pensar naqueles pontos que deixam os projetos com pendência. E aí, isso que eu estou trazendo para vocês aqui é resultado de experiência minha em submissões, certo? O que já deu errado, assim, quando submeti projetos de orientandos. Os termos, seja de confidencialidade, seja de assentimento, seja o livre esclarecido, com vocabulário inadequado. O que isso significa? Às vezes a gente usa um vocabulário muito específico da área e esquece para quem esses termos serão dirigidos, né? Então, poxa, o meu termo é para um aluno. Eu tenho que organizar esse vocabulário pensando no aluno. É para familiar do meu aluno. Então, eu tenho que pensar no contexto desse familiar. Então, é inadequação nesse sentido, tá? A ausência da descrição de riscos e benefícios. Eu já falei anteriormente, e aqui eu vou reiterar no sentido de, às vezes, os riscos e os benefícios aparecem nos termos, porque lá tem um campo na Plataforma Brasil que eu preciso descrever, né? Quais são os riscos e quais são os benefícios? Aí eu descrevo porque ali tem o campo, se eu não preencher ele não vai adiante. Mas eu não coloco no projeto e não coloco nos meus termos, no documento que eu construo. E aí o projeto fica incoerente, porque tem risco num lugar, não tem risco no outro. Então, por isso eu disse lá no começo, todos esses documentos precisam conversar, eles precisam dialogar, eles precisam estar coesos, para que não haja a discrepância entre o que está anexado na plataforma e o que consta na redação do projeto. E aí, aqui é um ponto que precisa ser muito cuidado na seção de metodologia dos projetos. Às vezes a gente faz metodologias belíssimas, né, que atendem aos nossos objetivos, e lá não colocamos o risco, o benefício, e colocamos isso só lá no documento que vai ser gerado pela plataforma. Alguém? Eu não consigo ver o chat. Alguém falou alguma coisa? Fui eu, André. Pode falar. Não, é só assim, ó, gente, porque às vezes quando as primeiras vezes que eu fui fazer e conversar com os alunos, né, eles ficaram tudo assim, meu Deus, escrever riscos e benefícios, né? E eu acho que essa era a parte mais estressante, porque achavam que era uma coisa de outro mundo, assim. Uhum. Aí eu conversei várias vezes com o Claudemir, que era, na época, o presidente da... Segue sendo. Segue sendo. E aí eu fiz um para ele, que é o último que eu enviei para ele, que depois eu repeti várias vezes para alguns, e passou, e é um parágrafo. Eu só quero ler aqui para o pessoal ver que não é um bicho de 7 cabeças. Ótimo, é bem simples. Como exemplo, porque ele passou todo esse, passou sempre, tá? Uhum. A descrição assim, ó.
É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos. Como se trata de uma aplicação de uma nova metodologia de ensino, alguns alunos poderão se sentir desconfortáveis com a mesma, considerando a forma tradicional de ensino. Da mesma forma, poderão se sentir desmotivados a participar de aulas extras, que era o caso desse último, tá? Relativas a disciplinas de matemática, matéria considerada difícil por muitos alunos. As aulas ocorrerão em um laboratório de informática e os riscos possíveis são os inerentes à utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos que estejam ligados à rede elétrica. Os benefícios que esperamos com o estudo, uma melhor compreensão da matemática desenvolvida como matéria obrigatória do 6º ano. Acabou. Era só isso e ele falou, cara, tá ótimo, é isso aí mesmo que precisa. Quer dizer, não é preciso criar um monstro de 7 cabeças em relação a riscos e benefícios. É só para eles terem uma ideia do que está acontecendo. E isso aí, claro que quando eu fiz para o aluno de 1º ano, era um pouquinho mais complicado, porque são alunos mais jovens. Mas não é o nosso público normal, né? Então não é uma coisa assim que precise se enlouquecer muito para fazer isso. É só, e aí, replicar isso nos seus vários lugares. Exatamente, muito bom, André, obrigada. Eu ia dizer na sequência que, e vou dizer, na verdade, né, que o comitê de ética, ele não pode ser encarado como um problema, um entrave nos nossos projetos de pesquisa. Antes disso, né, ele nos dá segurança e nos dá suporte para que a pesquisa seja reconhecida institucionalmente, né? E o que o André trouxe, eu tenho também um esqueminha para 2 tipos de pesquisa, aquela que faz uso de entrevista e a que faz uso de questionário. E aí a gente pensa no que são riscos nesse contexto e o que são benefícios nesse contexto. E vai adaptando a cada realidade de pesquisa. Eu não vou pensar, claro, salvo naquelas pesquisas que passam pelo hospital universitário. Essas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, como foi o caso da Aline. A gente teve muito trabalho com essa questão dos riscos e dos benefícios, porque, vou dar o exemplo, a Aline estava trabalhando com mães de bebês prematuros que eram internados na UTI neonatal. Então, tinha toda uma questão de vocabulário, de cuidado, do que poderia gerar falar sobre esse momento, né, com os pais, enfim. Mas a maior parte dos nossos projetos não versa sobre isso. Então, falar sobre riscos e benefícios é pontuar um desconforto que possa ser causado e como eu vou minimizar isso no participante. O importante é que isso esteja posto em todos os lugares, como o André disse, replicando de forma igual em todos os lugares que é cobrado este tópico. Tudo bem? Ok, então. Já falei sobre a questão do cronograma, né, incompatível, e aqui eu acho que tem uma questão importante para a gente pensar. Os nossos cronogramas, quando a gente faz, a gente tem que ter o cuidado de que as ações da pesquisa, parece algo bem bobo, né? As ações da pesquisa, elas não sejam implementadas antes da reunião do CEP. Ou seja, se eu vou submeter o projeto, vamos supor, se eu submeti o projeto para ser tramitado, né, na reunião do dia 10, amanhã, por exemplo, meu projeto já está lá, o meu cronograma tem que ter todas as ações pós-agosto. Porque a reunião é dia 10, então eu só vou ter resultado disso, provavelmente na semana seguinte. E aí, então, eu jogo lá para setembro, por exemplo, coleta de dados, né? Entrevistas, aplicação de questionário, ou observação, ou alguma etapa de pesquisação. Tudo que envolve o sujeito precisa ser colocado no cronograma para depois da submissão ao CEP. Isso também é uma questão que, às vezes, trava o projeto. Mas está aqui, eu já tô... Daí a gente olha para o projeto e diz assim, como avaliador, né? Se a gente está avaliando... para que está submetendo se já está em campo? Né? Por que quer aval de ética se já está lá no campo, fazendo a pesquisa, coletando os dados? Então, é esse o pensamento, né? Pensem no cronograma, então, até ser submetido ao CEP, até ouvir a resposta, eu vou cumprir as outras etapas, né? Eu vou fazer a revisão bibliográfica, eu vou descrever, vou estar trabalhando na metodologia, eu vou estar lendo os instrumentos, enfim, eu estou fazendo qualquer coisa, menos entrando em campo. Tá?
E aí a questão de pensar em todas essas exigências que parecem ser imensas, né? E que vocês vão ver a partir do momento que começarem a mexer com esses documentos, que é muito mais trabalhoso do que complexo, né? E é um trabalho de formiguinha no sentido de coletar tudo, de deixar tudo redondinho, para conseguir fazer uma revisão de pente fino mesmo, para poder submeter. Não tem nada de muito complexo, né? No sentido de que é o retrato da minha pesquisa, né? E a minha pesquisa, mesmo que não fosse passar pelo comitê de ética, a minha pesquisa precisa estar redondinha. As partes precisam conversar, os documentos precisam estar organizados. Eu preciso disso para a pesquisa, não só para ser submetido ao CEP. Eu acho que esse é o olhar que a gente precisa ter para tirar essa... que muitos têm, né, como o André disse, é um bicho de 7 cabeças, para tirar essa nuvem, né, de que o CEP só atrapalha. Acho que se a gente pensar assim, as coisas fluem melhor, né? Então, como eu disse no início, a ideia de trazer essas questões é muito no sentido de pensar em operacionalizar os projetos para serem submetidos. Cada um de nós tem uma forma de escrever metodologia, de escrever introdução, e isso não vai ser avaliado por eles, né? Pelos membros do CEP. Eles vão pegar o ponto para o qual eles estão ali fazendo o trabalho, que são as questões éticas. Como esse sujeito está sendo respeitado pelo pesquisador no momento dessa pesquisa. É isso que o CEP avalia, né? E é o que eu disse, antes de ser complexo, ele é trabalhoso. E aí o que eu posso dizer, principalmente para os nossos alunos, ajudem os orientadores no sentido de construir esses materiais, esses termos já bonitinhos, para que a gente não tenha que refazer tudo quando eles chegam a nós, né? Então, assim, todos que vão fazer pesquisa com seres humanos precisarão submeter ao comitê de ética. Dica: comecem a olhar a página, a ler, salvem todos os arquivos que tem lá numa pastinha, escrevam CEP, né? E comecem a conviver com aqueles documentos, com aquela linguagem, porque, assim, o hábito faz o monge, né? Então, não podemos deixar lá para... eu preciso submeter, o orientador está me cobrando, e aí eu tenho que fazer de um dia para o outro. Não vai rolar. É muita papelada, é muita burocracia. Não é difícil, é chato. Então, eu preciso me organizar para isso, né? E se eu já estou com o projeto organizado, eu vou pegando o projeto e vou lançando lá nos termos. E aí vai ficando tudo bonitinho, tudo coeso, tudo coerente. Ok, gente? Eu sei que é um monte de informação, né? Ali naquele slide que eu coloquei tem um monte de documento. Aqueles documentos estão todos disponíveis no site do Comitê de Ética da Universidade. Pode falar, Fernando. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, bom dia, Fernando. Não, só para comentar, né, com relação ao Comitê de Ética em Pesquisa, que, bom, a professora Andréa já deu uma prévia aí, mas na disciplina de pesquisa que os alunos vão ter agora no próximo semestre, eu abordo também esse assunto, né, do projeto, né, como que ele tem que ser elaborado para o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, falar para os alunos não se preocuparem, que lá eu vou explicar mais detalhadamente todos os detalhes que envolvem, né, esse projeto. São 2 aulas que eu dedico só para essa questão do Comitê de Ética em Pesquisa, só para comentar sobre isso. Obrigado. Sim, exato. Eu até falei para a Giliane, quando ela sugeriu essa fala, eu disse, o pessoal que trabalha com metodologia, se não me engano, quando eu trabalhava na disciplina, era o Fernando que fazia esse olhar. E aí, por isso que eu optei nessa fala hoje e não trazer o projeto, porque isso vocês vão trabalhar lá com o Fernando, né? Então, é muito mais no sentido de vocês se alertarem e já buscarem os documentos que estão lá. Quando chegarem na disciplina, vocês já vão ter uma noção geral e aí já podem, inclusive, começar a escrever os projetos de vocês para serem submetidos, caso necessário, né? Se tem a especificidade.
de submeter, já pensando naquela documentação, né? E aí o Fernando, óbvio, vai trabalhar o modelo de projeto que o CEP exige. Por isso eu nem toquei no escopo, né? Lá no template de projeto. Até mesmo porque esse semestre a gente está com uma inversão, né? Tem alunos que já estão começando a desenvolver e surgem as dúvidas e vão ter metodologia o semestre que vem. Fernando, tu é mais no final ou é no começo? É no meio, eu acho. No meio, Eu não lembrava da ordem, porque até, né, agora a ideia é o que justamente aqueles que já estão começando com as dúvidas, porque a gente teve uma entrada, né, diferenciada, que possam começar a fazer essas questões que a Andrea comentou, para que quando vocês cheguem na disciplina de metodologia, vocês já tenham todas essas questões mais burocráticas organizadas para construir o projeto junto com o professor Fernando, aprender, né, as questões de elaboração do projeto em si também. Se não precisarem entregar antes, né, por isso que eu perguntei até, né, porque a gente está com o semestre meio invertido, né, mas eu acho que é possível. Isso aí, então. Acho que da minha parte era isso. Eu disse que não ia fazer nada muito denso e nem muito extenso, né? Para não assustar o pessoal. Até porque, como eu disse, não é para ser algo assustador. É para ser algo que faz parte da nossa rotina como pesquisadores. E a gente precisa, né, encarar como encaramos qualquer outra etapa de produção do projeto. Nenhuma dúvida? Só quando começarem a mexer agora, né? Tirando os que já estavam com dúvidas, né? Anteriormente, né? Tarde demais também. Não te assusta, Fabiana. Nem tu, Lucas. Bem tranquilo. Não tem nada de assustador. É só trabalhoso. Então, é bom já ir mexendo, olhando. Façam o cadastro lá na Plataforma Brasil. Quem não tem, já deixa os documentos prontinhos. Eu lembro que a primeira vez, quando eu estava fazendo o doutorado, foi quando surgiu a questão da Plataforma Brasil, porque antes era interno, né? Eram os comitês nas universidades. A gente entregava toda a documentação na universidade, não era nada na nuvem, assim, era tudo, a gente levava lá o papel, um CD com todas as questões. E aí eu escapei dessa por um mês. Eu lembro que eu fui lá no Hospital São Lucas da PUC com uma pastinha cheia de documentos, e aí me achando o máximo, né? Que eu estava tudo pronto, que eu ia encaminhar. Cheguei lá no comitê e a secretária disse: não, nós não estamos recebendo mais nada assim, porque nós estamos esperando a implementação da Plataforma Brasil para o próximo mês. As pesquisas novas têm que aguardar. Eu digo: não acredito. Tudo bonitinho, né? Eu achando que já ia ficar livre daquilo. E aí, quando eu fui fazer o cadastro na Plataforma Brasil, deu um erro no meu CPF. Eu colocava o CPF, daí ia lá listar nome de pai, nome de mãe, que precisa aquele cadastro, e dizia que o meu CPF, na declaração de renda da minha mãe, estava com erro. Eu digo: gente, mas a minha mãe nunca me declarou, a minha mãe nem faz declaração de renda. O problema estava lá na ligação do CPF do meu pai na receita com o meu, de quando ele me colocava como dependente. E aí, assim, os dados são todos cruzados, né? Eu acho que agora a Plataforma Brasil ainda não entrou nesse gov.br ainda, mas vai entrar, eu acho, porque tudo está dentro desse gov.br agora. Eu sei que eu perdi umas 2 semanas funcionando com o tal do CPF e até regularizar tudo, para poder conseguir fazer a submissão na Plataforma Brasil. Às vezes dá erro, o nome da mãe não está igual ao que tu fez na Receita Federal e pode dar um erro. Então, assim, são coisinhas chatas, né? Que tiram o sossego da gente por alguns dias, algumas horas, mas nada que não tenha como resolver. Por isso que eu disse, é importante a gente ir mexendo, né? Para aprender. Acho que vale a pena. E também para que a gente fique cada vez mais fluente nisso. Né? Porque, tipo, o último projeto que eu submeti foi em janeiro. Se eu for agora lá para a Plataforma Brasil, embora eu mexa bastante, eu não vou lembrar de algumas coisas, né? Quando a gente não mexe, a gente acaba esquecendo. Fala, Suzy. Não, só queria reforçar, né, que esse cadastro inicialmente ele é feito pelo professor orientador, né, e o aluno faz o cadastro, mas ele tem que entrar como membro dessa equipe, né. Uhum.
E aí, então, tendo essa permissão, né, do orientando para trabalhar junto, então os dois vão trabalhando junto no sistema. Isso facilita, por isso que é bem importante ter toda essa sistematização de, sei lá, fazer uma pastinha no Drive junto com o orientador e ir colocando tudo ali, né, porque facilita o trabalho depois, né. E eu tive problema também com relação aos riscos, né, porque quando você, por exemplo, planeja um aplicativo, às vezes tu não consegue perceber que riscos são esses, né? Mas o simples fato até de gerar, por exemplo, um parecerista às vezes escreveu para nós que talvez poderia causar uma certa depressão no aluno, a gente não imagina que isso possa acontecer, né? Mas vai que, então tu tem que prever esse tipo de coisa. Então, parece que não tem, a gente às vezes não consegue enxergar esse tipo de risco, né? Mas acontece, então tem que prever tudo que está ali. E eu acho que quando começa a organizar assim, o bom é conversar com outros orientandos ou ver projetos anteriores que já foram também submetidos, né? Isso colabora bastante para o processo, para agilizar, né? Isso aí, Suzy, bem lembrado. Muito bom. A gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, né? E é isso, essa minha fala hoje é resultado das minhas inserções. Embora eu tenha feito, em algum momento, parte do Comitê de Ética da UFSM, o que a gente discute lá é sigilo, então eu não posso trazer, né? O que está posto aqui são questões minhas, primeiro como aluna, né? Como pesquisadora aluna, e depois como professora orientadora. Então, a gente vai aprendendo a partir dos erros. E eu vou reforçar isso que a Suzy disse, no sentido de organizar os documentos, né? E é aquilo, a gente precisa trabalhar colaborativamente, né? Orientador e orientando. E facilita muito a vida se a gente tem todos os documentos juntos, bonitinhos, lá, desenhadinhos. Nossa, isso é meio caminho andado. Então é isso, eu já vou passar a agradecer, então, né, a atenção de vocês, e vou passar a palavra para a Suzy, que vai fazer um fecho, né? Um recadinho da Suzy. Isso. Obrigada, Andréia, muito obrigada.